O nosso planeta é um corpo vivo solto no espaço, tendo passado por incontáveis transformações. Por ser um corpo vivo, está em processo de evolução permanente, de amadurecimento. E por estar nesse processo, presenciamos a cada dia tudo quanto vem ocorrendo com o nosso querido planeta terrestre. Observamos transformações geográficas, geopolíticas. Ainda nos lembramos da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Depois do extermínio do comunismo por Gorbachev, a União Soviética desapareceu. Mudanças geopolíticas porque a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se parte nas suas repúblicas componentes. Antes, pelo regime da força, estavam todas juntas. Ao abrir-se o sistema, a Rússia tomou a hegemonia da região, mas a União Soviética desapareceu. Tomba o regime, cai o Muro de Berlim, acabam-se todas as pressões e o portal de Brandemburgo se abre para que as duas Alemanhas possam confraternizar. Se olharmos para os Balcãs, verificamos que com a morte do general Tito, desaparecem todos aqueles sistemas hegemônicos e a Iugoslávia abre espaço para que surjam Montenegro, Sarajevo, várias outras repúblicas. E o mundo se modifica outra vez, geopoliticamente. Guerras, transformações, conflitos, mas, se pensarmos em termos geopolíticos, o nosso planeta é um corpo ainda virgem. Tem poucos milhões de anos, o que, para um corpo sideral, é muito pouco tempo. Basta pensarmos que ainda temos, no cerne planetário, substâncias liquefeitas em processos viscosos. Temos o NIF, essa composição de níquel e de ferro quase líquida, e totalmente líquidas outras mais internas pela temperatura exagerada da intimidade planetária. É graças a isso que encontramos os vulcões, que são válvulas de escape para que o planeta não estoure sob as pressões internas dessas substâncias liquefeitas e quentes. Os vulcões permitem que o esvurmar dessas substâncias possa dar à Terra um alívio em sua pressão interior. Encontramos, em função dessas camadas liquefeitas da sua intimidade, as camadas que se solidificaram sobre a parte liquefeita. São as placas tectônicas, a parte sólida sobre essa parte líquida ou viscosa, essa massa em alta temperatura da intimidade do planeta. Assim, começamos a compreender que existe uma quantidade líquida no miolo do planeta e sobre ela está a parte sólida. Qualquer movimento da parte líquida impõe movimentos à parte sólida. Essas placas tectônicas se movem, movendo-se tudo o que está sobre elas. É por isso que tremem edifícios, roem pontes, desabam construções. Quando essa camada líquida se move e as placas tectônicas se agitam nos fundos dos mares, as ondas agigantadas da intimidade deles se pronunciam. Quando chegam à superfície, encontramos os fenômenos notáveis, os tsunamis. Tudo isso se deve ao movimento geológico, ao movimento planetário, a essa expressão de vida que a Terra demonstra. E essas transformações planetárias são incalculavelmente importantes. É por causa disso que devemos estar atentos à condição de vida do planeta, às suas manifestações, para que possamos compreender a razão pela qual tantas coisas ocorrem ao longo do tempo de existência do nosso mundo. Os maremotos, os tsunamis, fazem parte desse processo natural do planeta, bem como os vulcões, os furacões, os grandes ventos, os tornados. É todo um movimento planetário que permite a existência desses fenômenos geoclimáticos. Ora, se estamos sobre esse planeta que se movimenta, que se transforma, que se agita em suas entranhas, considerando que Deus, o Criador, jamais erra, existem razões ponderáveis para que estejamos aqui renascidos, para que vivamos neste solo. Como agimos e reagimos na nossa convivência com o mundo? Somos ainda criaturas de índole um tanto ríspida. Guerreamos, somos belicosos, carregamos as marcas da beligerância em nossas atitudes. Ainda vivemos a falta de fraternidade, a traição contra amigos, familiares, entes queridos, a soberba, a vaidade. Carregamos essas marcas tremendas do orgulho individual, do orgulho familiar, social e óbvio que essas manifestações do nosso caráter dizem por que estamos aqui, num planeta em processo de maturação. Esses fenômenos que ocorrem no mundo teriam que ocorrer. A Terra está amadurecendo, põe para fora seus produtos, treme nas suas bases. Mas nós, os que estamos matriculados neste planeta, estamos aqui por razões muito especiais. A divindade pretende que aproveitemos essa realidade planetária
para desenvolver nosso conhecimento científico e tecnológico, para que nos desenvolvamos em termos morais a partir dessas circunstâncias. Graças aos fenômenos meteorológicos do nosso mundo, a meteorologia vem se desenvolvendo, capaz de dizer quando vai chover, a quantidade de chuva, quanto tempo vai durar, quando vai nevar, qual a quantidade, qual o tipo de neve, quanto tempo vai durar, para que as comunidades se previnam, principalmente as que têm plantações. A nossa tecnologia vem se desenvolvendo a tal ponto que dispomos dos sismógrafos, aparelhos capazes de detectar os tremores de terra e avaliar quando chegarão onde o pesquisador se encontra. Dessa forma, vamos verificando que as transformações por que passa o planeta também têm o sentido de permitir à criatura humana o seu amadurecimento científico, tecnológico, emocional, moral. Pensemos por quantas transformações tecnológicas maravilhosas tem passado o nosso planeta, principalmente no campo da informática. Damos-nos conta de que na década dos 40, de 50, do século XX, o mundo começou a ouvir falar de cérebros eletrônicos. A construção de Norberto Wiener foi de ordem magnífica, porque ele pensou em construir uma máquina que pudesse realizar operações como o cérebro humano realiza. Eis que imitaram o nosso sistema nervoso central. Ele quis imitar o nosso sistema nervoso central. Por isso, a máquina se chamou cérebro eletrônico. Cabia em 2 andares de um prédio. Hoje, encontramos computadores de tal forma aprimorados, de tal forma aperfeiçoados, que cabem na palma da nossa mão. Carregamos um aparelho que é, ao mesmo tempo, telefone celular, fax, televisão, máquina fotográfica e até consegue falar. Tão aprimorados estão os computadores. Temos os satélites, como o Hubble, que manda fotografia do cosmo, alcançável a cada 10º, milésimo, centésimo de segundo, para que a NASA possa saber o que se passa, para que as estações espaciais possam acompanhar o movimento do nosso planeta. Deus pretende que com esses recursos evoluamos, cresçamos. A Terra é um corpo vivo que agita. A Terra é um corpo vivo que se agita. E nós, espíritos, vivendo sobre ele, precisamos aprender a evoluir, crescer e amadurecer para Deus.